Tigre luta pelo topo da tabela hoje no Heriberto Wilson contra o Joinville. E você vai ver também. Motoristas estrangeiros estão na mira da fiscalização no sul do estado. Foi dada a largada à mega liquidação de Criciúma. Novos vereadores de Criciúma começam a trabalhar nesta segunda-feira. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Muito boa tarde, está começando agora o Informe Região desta quarta-feira, 29 de janeiro, agora 1h17. Obrigado pela sua audiência. Vamos começar hoje diferente. Na última semana nós sempre abrimos aqui o primeiro bloco com notícias de política internacional, especialmente sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas dessa vez vamos falar de algo mais fofinho que aconteceu lá em Washington. Quem roubou os holofotes do presidente nessa semana foram os pandas. 2 pandas gigantes se tornaram as novas estrelas de Washington. Os animais fizeram a estreia pública neste fim de semana em um zoológico diante de centenas de admiradores. Bao Li, um macho, e King Bao, uma fêmea, exploram seu recinto, brincam na neve e mastigam bambu no zoológico Smithsonian. Os pandas chegaram da China em outubro, mas passaram por um período de quarentena enquanto seu novo lar era preparado com estruturas para escalada, grama e até uma rede para descanso. O zoológico de Washington também reativou sua popular Panda Cam, que permite ao público observar os pandas ao vivo pela internet, além de oferecer uma linha de produtos temáticos como moletons e almofadas. Segundo a administração do zoológico, os novos moradores estão bem adaptados. Bao Li come tudo o que lhe dão, mas King Bao é mais seletiva. Os primeiros pandas foram um presente para os Estados Unidos em 1972, após a histórica visita do presidente Richard Nixon à China. A presença dos pandas é parte da chamada diplomacia do panda, pela qual a China envia esses icônicos animais ao redor do mundo para fortalecer relações internacionais. Graças aos esforços de conservação, o panda gigante deixou de ser considerado uma espécie em perigo e passou para a categoria de vulnerável na lista mundial de espécies ameaçadas de extinção. Agora sim vamos falar dele. O polêmico presidente dos Estados Unidos assinou de novo uma ordem para retirar os Estados Unidos do acordo internacional que definia as medidas para o combate às mudanças climáticas causadas pela ação humana. A atitude do presidente foi reprovada pelos demais países que lutam pelo reequilíbrio da natureza em todo o mundo. O presidente americano Donald Trump assinou uma ordem executiva para tirar, pela segunda vez, os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Um ato desafiador para os esforços globais para enfrentar o aquecimento global, enquanto eventos climáticos extremos se espalham pelo mundo. Trump também assinou uma carta formal dirigida à ONU, notificando a organização sobre a decisão do país de deixar o acordo histórico de 2015, que busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que impulsionam as mudanças climáticas. A saída do acordo levaria 1 ano após a apresentação de uma notificação formal às Nações Unidas, que patrocinam as negociações globais sobre o clima. Mesmo antes de sua saída formal, essa decisão representa um duro golpe para a cooperação internacional destinada a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Críticos alertam que a medida poderia incentivar outros grandes emissores como China e Índia a reduzirem seus próprios compromissos. O republicano também declarou que sua administração vai anunciar uma emergência energética nacional para ampliar significativamente a exploração de petróleo. E apesar dos esforços desse presidente contra o bem-estar climático, ainda é preciso que todos façam a sua parte. E os projetos urbanos também podem ajudar a minimizar os danos locais. Desde o ano passado e bastante agora em janeiro, várias regiões do Brasil têm sofrido com enchentes. Porém, o plantio de árvores de grande porte e os projetos de arborização urbana podem fazer a diferença. Na última semana, São Paulo passou por momentos desesperadores com as fortes chuvas, que não são só frutos da fúria da natureza, mas também de escolhas questionáveis. A falta de arborização das metrópoles impermeabiliza o solo e o resultado, além das enxurradas, é a aridez que gera ilhas de calor urbanas,
que potencializam eventos climáticos extremos, que, segundo a Defesa Civil, já foram registrados 17 mortes relacionadas às chuvas desde o mês de dezembro. Solos com vegetação permeável permitem que a água da chuva infiltre na terra, liberando a água na atmosfera e diminuindo as temperaturas. Esse não é um problema apenas da cidade de São Paulo, mas de praticamente todas as cidades do Brasil, que por muitas vezes tratam o assunto de árvores e jardins como um assunto menor ou de somente decorativo. Especialistas apontam que é necessário criar uma rede extensa e contínua de arborização com árvores de grande porte nas ruas, incluindo florestas nativas dentro das malhas urbanas, jardins de chuva e permeabilidade, de forma ampla e irrestrita para regular o clima e possibilitar a resiliência para as mudanças climáticas locais e globais. Nos últimos 6 anos, a inflação dos alimentos subiu mais de 70% no Brasil. O governo diz que está estudando novas estratégias econômicas e políticas para amenizar o problema para o povo. Mas as questões climáticas mundiais e a falta de estoque dos produtores mostram que o problema é mais complexo. A alta nos preços dos alimentos tem sido tema de debate recorrente no governo federal, que vem tentando adotar ações para tentar conter a inflação no setor. Entre algumas das medidas, a redução de tarifas de importação, buscando maior oferta no mercado interno. Especialistas apontam que essas iniciativas podem trazer impactos negativos no mercado se não forem acompanhadas de uma análise mais aprofundada do cenário econômico. Nos últimos anos, os preços dos alimentos subiram significativamente, resultado de uma combinação de fatores como quebras de safra, questões geopolíticas e baixos estoques globais. O custo da alimentação aumentou 73% nos últimos 6 anos, enquanto a inflação geral foi de 40%. No governo anterior, a alta acumulada foi de 57%, enquanto nos 2 primeiros anos do atual governo, os alimentos subiram 10%. Atualmente, alguns produtos básicos como arroz, feijão, leite, açúcar, carne bovina e suína apresentam deflação conforme dados divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Apesar disso, o impacto da inflação sobre outros alimentos continua a ser sentido em muitas regiões do país. Entre as cidades monitoradas pelo IBGE, Campo Grande, Goiânia e São Paulo registraram os maiores aumentos nos preços da alimentação em domicílio em 2024, com taxas acima de 10%. Por outro lado, Porto Alegre apresentou a menor alta de 2,89%. A capital gaúcha se beneficiou de uma sobreoferta de alimentos após receber apoio para lidar com os efeitos das chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul em 2023. O governo enfrenta desafios adicionais causados pela desvalorização do real e pelo elevado custo de produção que afetam principalmente os pequenos produtores e a agricultura familiar. Além disso, a alta taxa de juros e o impacto do desarranjo fiscal seguem como barreiras para a estabilização dos preços. A inflação dos alimentos tem influenciado a avaliação do governo federal. Uma pesquisa da Quest, divulgada recentemente, apontou que 83% dos entrevistados em janeiro perceberam aumento no preço dos alimentos, contra 65% em outubro do ano passado. No Nordeste, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve grande apoio nas eleições de 2022, a desaprovação subiu de 26% para 37% desde outubro. Enquanto o governo avalia novas estratégias, os estoques globais de alimentos mostram sinais de recuperação e alguns produtos essenciais apresentam alívio nos preços. A confiança do consumidor brasileiro teve a maior queda dos últimos 3 anos agora em janeiro. Esse é o resultado de um índice que analisou diversas regiões do país. Ainda assim, essa faixa de confiança na economia ainda está na categoria de otimismo. Apesar da confiança do consumidor brasileiro ter diminuído em janeiro, ainda está em níveis que apontam otimismo por parte dos compradores. Segundo o índice elaborado pela Associação Comercial de São Paulo, o indicador alcançou 102% neste mês de janeiro, uma retração de 1% em relação a dezembro e de 2,8% em comparação a janeiro do ano passado. A pontuação superior a 100 pontos sugere que os consumidores continuam otimistas. A pesquisa ouviu quase 1.700 famílias de capitais e cidades do interior. Os dados mostraram também que a confiança
confiança segue trajetórias distintas, a depender da região e da classe social dos pesquisados. Enquanto a confiança nas regiões Centro-Oeste e Nordeste se manteve estável, houve queda no Norte e no Sudeste, e aumento na região Sul em relação às classes socioeconômicas. Houve retração da confiança entre classes A, B e C, enquanto nas classes D e E houve crescimento. O relatório apontou piora na percepção das famílias sobre a situação financeira atual e a expectativa futura de renda e trabalho. Além disso, houve uma leve redução na segurança no emprego, o que resultou na diminuição da disposição para adquirir itens de maior valor, como carros e imóveis, bens duráveis como eletrodomésticos, e uma menor propensão ao investimento. E agora uma ótima notícia para a comunidade científica e principalmente para as mulheres. Um novo tratamento contra o câncer de mama demonstrou 100% de sucesso graças a uma técnica de congelamento de células cancerígenas durante a fase inicial da doença. É uma esperança que pode salvar inúmeras vidas. Denominada crioablação, a técnica de congelamento de células cancerígenas apresentou 100% de eficácia em pacientes com câncer de mama em estágio inicial da doença. Este é o primeiro protocolo de pesquisa na América Latina que utiliza a técnica para o tratamento de tumor mamário. O procedimento é minimamente invasivo, sendo uma alternativa à cirurgia para a remoção do tumor. Ele consiste na inserção de uma agulha fina na região afetada, por onde é aplicado nitrogênio líquido a uma temperatura de aproximadamente menos 140 graus Celsius. Essa aplicação forma uma esfera de gelo que destrói as células tumorais. O processo é realizado em ambiente ambulatorial, com anestesia local e permite que as pacientes retornem para casa no mesmo dia, sem necessidade de internação ou repouso prolongado. O professor da Unifesp, Afonso Nazário, um dos coordenadores da pesquisa, destacou que o objetivo com a crioablação é eliminar o tumor de maneira eficaz e menos invasiva. Segundo ele, essa é a grande vantagem do método não precisar internar, tomar anestesia geral e fazer grandes cortes. Na primeira etapa do estudo, participaram 60 pessoas com tumores de até 2,5 cm e que tinham indicações para a cirurgia. O estudo demonstrou que nas 48 pacientes com tumores de até 2 cm, o método eliminou completamente o câncer. Nos outros 12 casos de tumores entre 2 e 2,5 cm, 8% das participantes ainda apresentaram pequenos focos residuais da doença após o procedimento. Em todos os casos, foi realizada uma cirurgia conservadora da mama após a crioablação, que consistiu na remoção do quadrante afetado e dos linfonodos axilares. A retirada de gânglios linfáticos ou linfonodos é o padrão no tratamento do tumor mamário, para verificar se as células cancerígenas migraram para o sistema linfático. Nazário destacou que a meta final da pesquisa é dispensar a necessidade de qualquer intervenção cirúrgica em futuros tratamentos com a crioablação, porque o corpo gradualmente reabsorve as células destruídas pelo processo de congelamento. E a seguir está começando a mega liquidação no comércio de Criciúma. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Informe Região, hoje 29 de janeiro, agora 1h33. E além dos alimentos estarem com alta nos preços, como a gente viu no bloco anterior, um novo reajuste no combustível também deve acontecer. Uma reunião hoje entre a Petrobras e o presidente Lula deve decidir o aumento no preço do diesel. Magda Chambriardi, a presidente da Petrobras, comunicou ao presidente Lula e aos seus ministros que a empresa terá que reajustar o preço do diesel. O reajuste já pode ser aprovado nesta quarta-feira, quando o Conselho de Administração da empresa se reúne. Integrantes da Petrobras afirmaram que os cálculos ainda estão sendo feitos, mas o impacto na bomba deve ficar entre 18 e 24 centavos por litro. Na reunião que fez com Lula, Magda avaliou que a gasolina e o gás de cozinha, por enquanto, não precisam de reajuste nos preços, e segundo fontes que estavam a par do encontro, o governo recebeu as notícias com naturalidade. E além do aumento do combustível, o ICMS vai ficar mais alto a partir de sábado, o que deve encarecer ainda mais os combustíveis no país. O problema, de acordo com o setor, é que há uma defasagem no preço dos combustíveis, e segundo a ABICOM, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, na semana passada a defasagem no óleo diesel chegava a 16% em relação ao preço internacional, e na gasolina a defasagem é menor, de 7%.
E os motoristas hermanos que se cuidem, a Polícia Rodoviária Federal e o Detran de Santa Catarina vão parar a BR-101 em Araranguá para fiscalizar minuciosamente os veículos internacionais do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. O objetivo é garantir que nenhum carrinho gringo saia do país com débitos de multas e outras infrações que tenham cometido em solo brasileiro. Veículos estrangeiros são alvo de fiscalização no sul de Santa Catarina. Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do Detran, o Departamento de Trânsito do Estado, está cobrando débitos de multas aplicadas a turistas argentinos, paraguaios e uruguaios. As ações se concentram na BR-101 em Araranguá, uma das principais rotas de retorno desses motoristas. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, veículos estrangeiros não podem deixar o Brasil sem quitar multas ou outras pendências. Se houver débitos, o carro é retido até que o pagamento seja feito em bancos ou lotéricas. Além da cobrança das multas, a Polícia Rodoviária Federal está verificando condições de segurança dos veículos, como placas legíveis, estado dos pneus, luzes funcionando e a presença de itens como triângulo, extintor de incêndio e estepe. A fiscalização foi possibilitada por um acordo entre a Polícia Rodoviária Federal e o Detran, que permite consultar infrações aplicadas por diversos órgãos de trânsito. Nesta quinta-feira, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina e o presidente do Detran devem acompanhar a operação em Araranguá. A expectativa é que a ação aumente a regularização de veículos estrangeiros que cruzam a região. E para orientar os motoristas de outros países, o Detran reeditou uma cartilha educativa em espanhol. O material traz informações sobre regras de trânsito no estado, como limites de velocidade, uso de vagas exclusivas, transporte de crianças e pagamentos de multas. A cartilha ainda tem um QR Code para que os turistas consultem débitos vinculados à placa do veículo. Com o grande fluxo de veículos argentinos, paraguaios e uruguaios na região sul de Santa Catarina, a operação busca evitar a saída desses automóveis irregulares e reforçar a segurança nas rodovias. E você que adora caçar uma promoção, vai ter bastante oportunidade em Criciúma. Está lançada a campanha da Mega Liquidação 2025 pela CDL. Os lojistas já estão sendo capacitados a extraírem o melhor dessa campanha. Foi dada a largada para a Mega Liquidação do Comércio em Criciúma. A Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, lançou oficialmente a campanha ontem, terça-feira, reunindo lojistas para uma palestra sobre a experiência do cliente no varejo. De acordo com os especialistas, uma boa experiência de compra pode impulsionar as vendas e fidelizar os clientes. Os lojistas precisam aproveitar os feedbacks para aprimorar o atendimento e se destacar no mercado. A presidente da CDL, Andréa Gazola, reforçou que a mega liquidação não é apenas um período de descontos, mas uma chance para os lojistas também ampliarem os seus conhecimentos e melhorarem as suas estratégias. Amanhã, quinta-feira, mais uma palestra prepara o comércio para a mega liquidação. A especialista Thaís Teixeira vai falar sobre o uso de redes sociais para potencializar as vendas. E segundo ela, a presença digital é fundamental para, através de ferramentas como WhatsApp e Instagram, não perder clientes em busca de informações rápidas. A Mega Liquidação 2025 conta com o apoio de entidades parceiras como Cindy Lojas, Sicredi e outros. A expectativa é de grande movimento no comércio local, com promoções atraentes para todo o consumidor. E a seguir, os novos vereadores de Criciúma começam a trabalhar nesta segunda-feira. E um projeto pioneiro em Morro da Fumaça está ajudando a prevenir doenças cardiovasculares. O projeto se chama Coração do Futuro e monitora pacientes entre 40 e 80 anos de idade que não tenham antecedentes cardíacos. Eles passam por exames, consultas e acompanhamento médico para identificar fatores de risco antes que se tornem doenças graves. O médico responsável destaca que a prevenção reduz o número de internações e melhora a qualidade de vida dos pacientes. O projeto já beneficiou centenas de moradores de Morro da Fumaça. E se você tiver interesse em participar, pode se cadastrar pelo site da Prefeitura. Anote aí, morrodafumaça.atende.net. E checar então os requisitos, ou seja, se o seu caso atende aos critérios de participação desse projeto. Ele segue até 2027 e pode se tornar referência para outras cidades.
Próxima segunda-feira começam a trabalhar os novos vereadores de Criciúma. São 17 novos políticos eleitos que vão fiscalizar e definir novas leis municipais. A Câmara Municipal de Criciúma retorna aos trabalhos com a primeira sessão ordinária do Poder Legislativo. Na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 5 horas da tarde, será a primeira reunião de trabalho dos novos vereadores eleitos e que já foram empossados no início do ano. Assim como no evento de posse, esta primeira sessão legislativa também vai contar com a presença do novo chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito Wagner Espíndola. A mesa diretora que vai conduzir os trabalhos dos legisladores durante 2 anos é composta pelo vereador Márcio Darós na presidência da Câmara, Amaral Bittencourt na vice-presidência, Gorete Correia como primeira secretária e Marcos Machado como segundo secretário. Além deles, a equipe legisladora de Criciúma tem ainda os nomes de Giovana Mondardo, Dudi Sônego, Obadias Benones, Márcio Darós, Luiz Fontana, Juarez de Jesus, Ademir Honorato, Daniel Cipriano, Miri D'Agostin, Neri Xavier, Aldinei Potolec, Nicola Martins e Neto Gione. A primeira sessão ordinária de 2025 vai contar também com a apresentação cultural da Banda Musical de Concerto Cruzeiro do Sul, uma tradicional entidade artística criciumense fundada em 1942. A Câmara Municipal de Criciúma fica localizada na Rua Coronel Marcos Rovares, no 6º andar do Centro Profissional de Criciúma, um prédio de esquina que fica em frente ao Hospital São José. A sessão começa às 5 horas da tarde da próxima segunda-feira. É hoje o jogo do Tigre contra o Joinville pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense. O Criciúma precisa da vitória para garantir a permanência no topo da tabela, já que tem um jogo a menos que os demais e está em empate em pontos. A partida vai começar hoje às 9 horas da noite no estádio Heriberto Wilson. Mas primeiro, antes da bola rolar hoje, um minuto de silêncio vai homenagear 2 pessoas ligadas ao Criciúma e ao futebol catarinense. É uma forma de reconhecer quem sempre teve o Tigre no coração. A primeira homenagem é para o senhor Mário Norberto Volpato, pai do ex-goleiro e atual técnico da equipe Sub-17 do Criciúma, Roberto Volpato. Ele faleceu no domingo, dia 26 de janeiro, aos 75 anos, e deixa os filhos Roberto e Mônica e os netos Mateus, Manuela e Mariana. E também vai ser lembrado Benvenuto da Silva Furtado Filho, conhecido como Ito. Ele é tio do médico do clube, o Ricardo Furtado, e o Ito residia em Lages, na Serra Catarinense, mas sempre que estava em Criciúma ele marcava presença no Heriberto Wilson. Para acompanhar o Tigre, fica então a homenagem do clube, da torcida e de todos que compartilham a paixão pelo futebol. E com isso, a gente encerra o Informe Região de hoje. Mais notícias você acompanha nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @TV Primavera, no canal do YouTube também, /TV Primavera Criciúma. Até amanhã!